Prezada aluna, prezado aluno, você sabe o que é um mecanismo de defesa do ego? Você já ouviu falar sobre os mecanismos de defesa do ego e como esses mecanismos se expressam no nosso comportamento, se expressam nas nossas condutas cotidianas? Quais são os mecanismos de defesa do ego? Quais são aqueles que a gente mais encontra na clínica com os nossos pacientes? Quem foi o autor do mundo psi que denominou mecanismos de defesa do ego? Nesse vídeo a gente vai estar conversando um pouco mais sobre esse assunto. O autor que denominou mecanismos de defesa do ego e que começou a estudá-los, propriamente dito, nos seus pacientes, foi Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud observou em muitos dos seus pacientes uma dificuldade bastante crônica de estabelecer vínculos, de estabelecer uma relação transferencial com esses pacientes. Ele observava que certos pacientes traziam determinados modelos comportamentais que dificultavam em muito, vamos dizer assim, o ingresso dele enquanto clínico nas questões mais profundas desses pacientes. E ele então denominou de mecanismos de defesa do ego aquelas condutas, aqueles comportamentos que esses pacientes tinham. Existem aproximadamente 15 mecanismos de defesa do ego que a psicanálise ortodoxa freudiana traz no seu conjunto teórico. Mas na clínica existem aproximadamente 4 mecanismos de defesa que a gente encontra muito. Mas não só na clínica, no âmbito das relações interpessoais, certamente você aluno, já deve ter visto, ou então você é um daqueles que, de alguma forma inconscientemente, expressam um desses mecanismos de defesa. Vale ressaltar, e é uma pergunta que muitos alunos fazem no âmbito da graduação ou até mesmo da pós-graduação, de qual é o objetivo dos mecanismos de defesa do ego. O objetivo dos mecanismos de defesa do ego é a proteção. Eles nos protegem contra algo, eles nos protegem contra um ambiente, eles nos protegem de termos que ser mais, vamos dizer assim, mais claros nas nossas relações, eles nos protegem de nós termos que nos expressar de uma forma mais natural e expressiva nas nossas relações, relações familiares, relações amorosas, afetivas, relações laborais. Portanto, uma primeira questão que é muito importante para você sublinhar é o objetivo dos mecanismos de defesa do ego é a proteção. Vamos estudar aqui 4 mecanismos de defesa do ego que nós encontramos muito no âmbito clínico. Mas como o professor disse anteriormente, nós também observamos no mundo das relações. O primeiro mecanismo de defesa do ego é a intelectualização. Você já observou uma pessoa intelectualizada? Já estabeleceu vínculo com alguém que é muito intelectualizado? Qual a característica de alguém que é bastante intelectualizado? Geralmente são pessoas que têm um repertório bastante enfeitado, né? Bastante amplo, né? Tudo é milimetricamente calculado. Todas as questões que um sujeito normal iria sentir, o sujeito intelectualizado sempre traz para o âmbito da razão, para o âmbito do cálculo, para o âmbito do racional. Eles racionalizam tudo. É como um velho amigo do Instituto Jungiano de São Paulo me disse certa vez, são pessoas que não têm alma, parece. Porque tudo é no campo do racional. Eles não se permitem tirar uma lágrima dos olhos. No âmbito da clínica, no âmbito do tratamento desse tipo de pessoa,
São pessoas que dificilmente permitem com que o clínico possa romper essa barreira. O clínico vai ter que ter muita experiência, muito tato, para poder romper essa barreira da intelectualização. São pacientes que dificilmente trazem sonhos para o consultório. Sexualidade é um tabu enorme, não falam de sexualidade, né, como um sujeito comum. A sexualidade para eles não vem no repertório, né? O âmbito emocional, o âmbito pessoal desses pacientes é extremamente resguardado. Como o professor disse anteriormente, você, clínico, vai ter que ter muito manejo para que você possa ingressar no mundo interno desse paciente. Outro mecanismo de defesa bastante visível no âmbito da psicologia clínica é o isolamento. Você já observou pessoas que são mais isoladas, que se resguardam, né? Falam um pouco de si, muito pouco, né? Aquela pessoa que você fala, puxa vida, mas tudo ali é sempre limitado, né? Ela não consegue estabelecer um vínculo mais amplo, conversar de uma forma mais ampla. Tudo, assim como o sujeito intelectualizado, tudo é no milimetricamente calculado. Ele se isola e traz como razão de porquê desse modelo comportamental o fato de que as relações são complexas, são difíceis, portanto, melhor se resguardar, melhor se isolar, melhor ficar aqui no meu cantinho. São pessoas que vão ter uma limitação de consciência muito limitada, o repertório é muito limitado. Assim como o intelectualizado tem um repertório bastante amplo e rico em demasia, o isolado tem um repertório muito limitado, bastante restrito, né? Porque ele não estabelece vínculos, ele não estabelece comunicação, ele fica ali se resguardando para não ter que ser alguém comum e para não ter que ser alguém nos grupos. Outro mecanismo de defesa bastante visível no âmbito da clínica é a projeção. De todos eles é o que a gente mais encontra, seja na clínica, seja no campo das relações comuns. Você sabe o que é projeção? Projeção é quando eu coloco elementos meus, questões que são minhas, mas que são inconscientes, sublinhem isso, que são inconscientes a mim e eu coloco no outro. Quando nós observamos lá no consultório, né, o paciente que fala, nenhuma mulher vale nada, todas as mulheres são iguais, todas as mulheres são traidoras em potencial, todas as mulheres, enfim, o campo do feminino para ele é sempre muito sombrio, né? Uma pergunta que nós devemos fazer para esse paciente, né? O que você tem de tão valer tão pouco, de valer tão pouco, né? De não se respeitar em nada, quando ele diz que as mulheres não se respeitam, né? O que você tem de tão pouco, de se respeitar tão pouco, que você está nesse modelo de relação? Então você começa a trazer esse sujeito para si, para suas responsabilidades. O sujeito que projeta demais lida pouco com responsabilidades. Sempre a culpa está no mundo externo, sempre a culpa está no outro. Sempre o problema está no outro, no social, no político. Ele é uma vítima do mundo. Você já observou gente assim? Sempre a culpa é dos pais. Os meus pais que não deram a viagem, os meus pais que são isso, os meus pais que são aquilo. Sempre no mundo externo. Pessoas que projetam uma imagem, né? Pessoas que projetam a imagem de mãe na própria companheira e chamam a companheira de mãe, a minha mãe, né? Eles projetam uma imagem materna na própria companheira. Isso é uma coisa muito complexa, né? E até mesmo perigosa, porque se um dia essa companheira que é vista como mãe resolver tomar outros caminhos,
perder uma mãe é complicado, né, gente? Esse homem que projetou a imagem materna nessa mulher vai sentir muito, porque ali não está a mulher, ali está uma mãe em potencial. E aí a gente observa esses feminicídios, homens que matam mulheres, que são extremamente violentos, porque foi projetado nessa mulher algum tipo de imagem que subverteu a imagem da mulher. Ali está uma mulher e não a mãe, mas na sua psicologia pessoal, ali está a mãe. Assim acontece com mulheres, né, que falam os seus companheiros de pai, o pai chama o esposo de pai, quer dizer, ela projeta uma imagem paterna no próprio companheiro. E quando esse companheiro que é visto como pai resolve ir embora, então ela não está perdendo o marido, ela está perdendo um pai. E aí a gente observa o caso de mulheres que têm depressão, que ficam em pré-surto em virtude dessa separação. Porque ali não estava uma relação homem-mulher, mas estava uma relação de pai e filha. Então nós temos que observar, né, que tipo de projeção está sendo colocado no outro. Né? E esse peso, esse fardo que o outro carrega. Né? A negação. Né? Negação é um mecanismo de defesa também bastante encontrado. Né? Quando eu observo algo, a vida não está fácil, e ao invés de eu olhar de frente com isso, olhar de frente e lidar com isso, eu nego. Eu nego e não lido com isso. Eu prefiro negar que a minha casa está um caos, que a minha família está um caos. Não, a minha família está toda muito boa, né? Nós frequentamos uma igreja, uma denominação religiosa, portanto nós estamos bem. E muitas vezes dentro daquela casa tem questões muito perturbadoras, né, gente? Muita mentira, muita traição, né? Muita sombra, né? Mas se nega a ter que lidar de frente com isso. Porque lidar de frente com isso é ter que lidar consigo próprio. Melhor viver nessa negação, nessa fantasia de que tudo está bem. Então aqui eu trouxe 4 mecanismos de defesa do ego que nós encontramos muito na clínica, mas como eu disse, não só na clínica, no âmbito das relações também. Qual é o problema dos mecanismos de defesa? Há problema dos mecanismos de defesa? Há como nós nos libertarmos dos mecanismos de defesa? Gente, a resposta é não. Todos nós vamos ter mecanismos de defesa. Todos nós. Todos nós vamos projetar questões no outro, todos nós vamos ter os nossos momentos de negação, todos nós vamos ter os nossos momentos de isolamento, todos nós vamos ter os nossos momentos de intelectualização. Psicólogos, geralmente, né, usam muito o mecanismo de defesa do ego, da intelectualização. Portanto, todos nós estamos sujeitos aos mecanismos de defesa. Agora, qual é o problema aqui? Existe um problema aqui? Qual é o problema dos mecanismos de defesa? É quando eu faço uso maciço de um mecanismo de defesa. Vamos repetir novamente? Quando nós fazemos o uso maciço de mecanismos de defesa. Quando eu projeto demais no outro. Quando eu projeto demais no mundo. Quando eu projeto demais no mundo externo. E não lido com responsabilidade nenhuma. Eu não tenho culpa de nada. Toda a culpa está no mundo externo. Quando eu nego demais, quando eu não consigo olhar para a casa que eu tenho e para o caos que está na minha casa e lidar com esse problema de frente, então eu nego e nego e nego. Eu vivo numa fantasia. Quando eu me isolo demais, me isolo e me resguardo para não ter que lidar com a vida, para não ter que ser mais um cidadão na vida, para não ter que ampliar minha consciência. Melhor é ficar se isolando, né? E dizer que esse movimento é um movimento saudável e que muitas vezes tem por detrás um imenso mecanismo de defesa do ego, quando não até mesmo uma psicopatologia. Quando eu intelectualizo demais as coisas, demais, eu não consigo falar do coração. Eu não consigo falar como qualquer sujeito comum.
quando tudo tem que estar no mundo do racional. Portanto, quando esses quatro mecanismos são usados em demasia, são usados maciçamente, aí nós temos um problema. Quando nós fazemos o uso comum de mecanismos de defesa, né, temos os nossos momentos de intelectualização, mas, né, nos permitimos nos abrir e falar de coisas mais íntimas, enfim. Quando nós nos isolamos, mas saímos daquela toca e vamos para o mundo, né, estabelecer nossos vínculos. Quando nós projetamos, mas dentro de limites, enfim, quando nós damos limites a estes movimentos, então eles passam a ser comum. Guardem isso, gente. O grande problema de mecanismos de defesa é quando eles são usados maciçamente. Aí sim nós permanecemos vulneráveis, aí sim nós permanecemos com muito problema no cotidiano das relações. Ok? Um grande abraço a todos e até logo.